Função quadrática. Vamos analisar o estudo do sinal de uma função quadrática. Dentre as várias possibilidades para o gráfico de uma função, temos esta. Aqui, a linha em preto representa o eixo x. A linha em vermelho representa uma função do segundo grau. Analisar o sinal de uma função quadrática significa analisar os valores de x para os quais o f de x, o y, é positivo ou negativo, ou ainda zero. Por isso, o eixo y não está aqui representado. Nós sabemos que os números do eixo y, do eixo x para cima são positivos, do eixo x para baixo são negativos e sobre o eixo x é nulo. Então, para analisarmos o sinal de uma função quadrática, basta analisarmos qual é o intervalo para x em que o gráfico está acima do eixo x ou abaixo do eixo x. Então, neste caso, nós estamos analisando o caso em que o A é positivo. Note, como a parábola interceptou o eixo x em 2 pontos, nós temos 2 zeros. Chamemos esse de x1 e este outro de x2. Então, nós temos a seguinte análise. A função é positiva para o x menor que o x1 ou para o x maior que o x2. Então, vejam, para o x menor que o x1, o gráfico está acima do eixo x. Então, dizemos que nesse intervalo a função é positiva, x menor que x1. Do x2 para frente, também o gráfico da função está acima do eixo x. Então, dizemos que a função é positiva. Então, para o x menor que x1 ou o x maior que o x2. Entre x1 e x2, neste intervalo, vejam, o gráfico está abaixo do eixo x, então aqui dizemos que a função é negativa. E para o x igual a x1 ou igual a x2, a função é nula. Analisar o sinal de uma função é importante para os nossos estudos posteriores, porque quando nós estudarmos derivadas, estudaremos que quando a derivada é positiva, isso nos informa que a função é crescente naquele intervalo. Então, é preciso sabermos analisar o sinal de uma função. Vejamos agora este outro caso. A linha horizontal, novamente, representa o eixo x. Aqui estamos considerando o caso em que o A é negativo, também o delta é positivo, né, porque a função tem 2 zeros, intercepta o eixo x em 2 pontos. Vamos considerar a abscissa desse primeiro ponto de interseção como x1 e a abscissa do segundo ponto de interseção como um x2. Então, observem, para os números reais menores do que x1, o gráfico está abaixo do eixo x, então aqui nós dizemos que a função é negativa. Entre o x1 e o x2, o gráfico está acima do eixo x, então dizemos que a função é positiva. Do x2 para frente, o gráfico volta a estar abaixo do eixo x, então aqui dizemos que a função é negativa. Ou seja, podemos escrever que a função é positiva, neste caso, para o x entre o x1 e o x2, negativa para o x menor que o x1 ou para o x maior que o x2, e a função é igual a zero para x igual a x1 ou x igual a x2. E procedemos desta mesma maneira para os outros casos. Neste, por exemplo, novamente estamos considerando o caso em que o A é positivo, porque a parábola tem concavidade voltada para cima, só que aqui o delta é igual a zero. Então, temos apenas um zero real, ou 2 zeros reais iguais, né? Então, aqui o x1 é igual a x2.
Observem que, neste caso, o gráfico está acima do eixo x para todo número diferente de x1 ou x2. Então, nós dizemos que para o x menor que o x1, a função é positiva, maior que o x2 ou x1, a função também é positiva. E escrevemos desta forma. O f de x é maior que zero para todo x diferente de x1. Ela é igual a zero para o x igual a x1 ou igual a x2. E não existe um x real tal que a função seja negativa. Neste outro caso, então, temos o a negativo, novamente delta igual a zero. Então, temos dois zeros reais iguais, x1 igual a x2, né? São as abscissas desse ponto de interseção do gráfico com o eixo x. Vejam, o gráfico está abaixo do eixo x para qualquer número diferente do x1 e x2. Então, eu vou dizer o seguinte, que a função é negativa para todo x diferente de x1, ela vale zero para x igual a x1 ou x2, e não existe um x real tal que a função seja positiva. Finalmente, para o último caso, então, o a é positivo, e neste caso o delta é negativo, porque o gráfico não tem interseção com o eixo x. Observem que a função está completamente acima do eixo x para qualquer que seja o valor tomado. Então, nós escrevemos que a função é positiva para todo x real. Não existe um x real tal que a função seja negativa ou zero. O mesmo acontece aqui. A linha preta representa o eixo x. Temos um caso em que o a é negativo, porque a parábola tem concavidade voltada para baixo, e o delta também é negativo, porque a função não intercepta o eixo x. Vejam, como o gráfico está abaixo do eixo x, para qualquer que seja o x tomado, nós dizemos que essa função é negativa para qualquer que seja o x. E não existe um número real tal que essa função seja positiva ou zero. Fizemos a análise para o caso de uma função quadrática. Para outros casos, a ideia é a mesma. A função será positiva naquele intervalo em que o gráfico estiver acima do eixo x e negativa naquele intervalo em que o gráfico estiver abaixo do eixo x. Vamos ver este exemplo. Dada a função definida por f de x igual a p mais 3x ao quadrado menos 4x menos 1, determine os valores reais de p, de modo que o f de x seja menor que zero para todo x real. F de x menor que zero para todo x real significa que, primeiro, o nosso coeficiente a tem que ser negativo. Por quê? Quando acontece f de x menor que zero para todo x real? Quando tem o eixo x e o gráfico está abaixo do eixo x. Então, tem que estar nessa situação, ou seja, o a tem que ser menor que zero e também o delta tem que ser menor que zero. Nesta função, p mais 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Quem são os coeficientes? Vejam. O a é o coeficiente do x ao quadrado. Então, neste caso, é o p mais 3. O b é o coeficiente do termo em x, menos 4. E o c é o termo independente, menos 1. Então, nessa primeira condição, o a menor que zero nos diz que o p mais 3 tem que ser menor que zero, ou seja, o p precisa ser menor do que 3. A segunda condição que temos que analisar é o delta tem que ser negativo. O delta é o b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. O nosso b vale menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o valor de a, que é p mais 3,
vezes o valor de C, que é menos 1. Menos 4 ao quadrado dá 16. Aqui, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4 vezes P mais 3, dá 4P mais 12. Isso tem que ser menor que zero. 16 mais 12, 28. Então, 4P mais 28 menor que zero, o que vai nos dizer que o P tem que ser menor que menos 7. A questão é, precisamos encontrar os valores reais que satisfazem essa condição. Para qualquer que seja o x real, o f de x tem que ser negativo. Temos P menor que menos 3 e P menor que menos 7. Então, precisamos analisar que valores de P atendem a essas duas condições. Então, notem, para uma, o P tem que ser menor que menos 3. Para outra condição, o P tem que ser menor que menos 7. A interseção dessas restrições é que vai nos dizer quem deve ser o número P. Então, percebam que os números menores que menos 7 satisfazem as duas restrições. Então, portanto, para que o f de x seja negativo, devemos ter P menor que menos 7.